Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Capitão, perdão. E eu queria saber como que é feito o cuidado, a manutenção das outras barragens, se o Corpo de Bombeiros ele tem algum trabalho voltado a isso, quem que é responsável por cuidar? Na verdade, nós monitoramos os riscos associados a desastres naturais e também tecnológicos. Aqui em pauta o desastre tecnológico, que é o rompimento de barragem. O nosso trabalho, é importante pontuar isso, que o Corpo de Bombeiros não tem por missão fiscalizar. Nós temos órgãos federais e estaduais responsáveis por fiscalizar as barragens e também atestar a condição de estabilidade. Nós não temos por missão atestar a condição de estabilidade dessas estruturas. Então, o nosso trabalho hoje, como ação operacional, é conhecer o empreendedor, o responsável pela segurança da barragem, conhecer ali o tipo de rejeito, a toxicidade desse material, conhecer o plano de ação de emergência, que é um documento que aponta a situação emergencial potencial e as ações que serão desenvolvidas em razão dessa situação, bem como quem será notificado em virtude de uma emergência. Conhecer também as zonas de autossalvamento, que são regiões de vale ajusante das barragens, né? Ou seja, que será impactada se houver um rompimento. Então, realmente conhecer quem será impactado, essa comunidade, né? Preparar a população, inclusive identificar alertas e alarmes, né? Se estão operando, se estão em condições. Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Logicamente, juntamente com outros órgãos, né? A Defesa Civil Municipal deve participar de toda essa interação de ações aí preventivas e de preparação da comunidade. E também nós desenvolvemos nossos planos de ação. Hoje aqui falando do 3º Comando Operacional, que é responsável pelo Campo das Vertentes e Zona da Mata, aí abrangendo 144 municípios, nós temos cadastrados pelo inventário da FEAM 51 barragens, sendo 10 na Zona da Mata e o restante no Campo das Vertentes. Nesse cadastro não consta algumas que de Juiz de Fora, né, de abastecimento de água, não estão relacionadas lá. Né? E a gente tem a relacionada lá de resíduo industrial, que seria da Votorantim hoje, pertencente ao grupo Nexa. Com relação a barragem da Pedra, que seria da Nexa. Então, com relação a, inclusive, essa atividade, o ano passado foi nos apresentado a atualização do plano de ação de emergência da barragem da Pedra. E para este ano, então, já há uma proposta de preparação dessa comunidade. Eles estão comprando os equipamentos, estão conjuntamente com a Defesa Civil do município e também com a empresa. A gente tem a proposta de realizar, então, um simulado com essa população do distrito de Igrejinha. E nesse caso desse projeto, que é até um projeto bem-vindo, né? Que provavelmente não foi feito lá, o que se tem notícias, eles não foram municiados dos perigos que eles corriam, né? E parece que aqui vai ser feita assim, a estratégia aqui é fazer municiá-los do que pode ocorrer. Um treinamento. Um treinamento. Exatamente, porque na verdade, quando a gente pensa em zona de autossalvamento, né, ou seja, aquele primeiro impacto da onda de inundação, essas pessoas que estão ali, elas têm que estar realmente preparadas para correr pelas rotas de fuga, eles têm que identificar as rotas de fuga, entender o que é o alerta, o que é o alarme. Então não basta apenas informá-las, tem que prepará-las para essa resposta. Então, quer dizer, nós falamos muito em gestão do risco, né? Mas a gestão do risco inicia por esse aumento da percepção da população. A população tem que entender que ela convive com determinados riscos, né? Quer dizer que barragem sempre é risco. Exatamente. Então, por isso que nós temos que entender que nós convivemos com inúmeros riscos. Né? A gente fala aí que quantas pessoas moram em áreas com risco de deslizamento de terra. Então, eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que estar preparado e saber conviver e saber o que fazer no momento de um sinistro. O rejeito aqui nessa barragem da Pedra, né? Ele seria tóxico? Porque não é o mesmo da mineração, é um outro. Ali, como existem alguns materiais específicos, né, tem algum nível de toxicidade, mas nós não temos o detalhamento claro dele, né, que está inclusive inserido com certeza no plano de ação de emergência. Mas é um avanço que a gente pretende, né, de nos municiarmos dessa informação, inclusive para fornecer as informações para a população, para que ela saiba o risco que existe ali. Perfeito. Vai ter uma audiência pública aqui na Câmara de Juiz de Fora sobre essa barragem. Sobre essa barragem? Mas, mas por causa disso que aconteceu? Sim. Fez pedido nessa semana. Já preventivamente, né? Sim, vai ter uma audiência pública para a gente entender tudo isso.
Exatamente, porque Saber que condições ela foi está. mediante, na verdade, um segundo evento, infelizmente, em que as pessoas começaram novamente a discutir as questões sobre barragens, né, sobre o movimento que deve se fazer, né, em termos de prevenção realmente. Porque nós estamos percebendo aí que no momento de resposta a gente já tem muitas perdas, né? Muitos impactos. Então vamos prevenir, vamos nos preparar para enfrentar esses A gente riscos. pode até elogiar tudo que está acontecendo agora lá, né? A resposta que estão tendo os organismos competentes e as instituições competentes, nós podemos até elogiar. Agora, o que nós não podemos elogiar é o setor de prevenção, que, como você diz, não depende de vocês, né? Que é um comando mais político, um comando mais de Estado, populações, porque parece que existem mais de 3.000 barragens no Brasil, sendo que quase 1.000 delas são de rejeitos ou tóxicos ou de mineração. Então, e uma delas, no estudo que fizeram aí, eu tive a oportunidade de ler ontem, elas estão situadas mais ou menos no número de 40 no Pantanal. E uma delas apenas, se eu estiver errado, me corrija, parece que uma delas seria capaz de inviabilizar, se houver um desastre como esse, ela inviabilizaria todo o Pantanal. Quer dizer, é uma perda para a humanidade, não é só uma perda para o Brasil. Gigantesca. Então há uma necessidade de discussão realmente da legislação, das técnicas. Eu acho que isso tinha que ser bastante transparente, exatamente, nós sem ser precisamos evoluir um pouco veiculado. mais nessa questão. Ontem teve uma coletiva de imprensa com a direção da Vale, parece que o presidente ele disse que não vai querer mais esse tipo de barragem, vão abolir. Tem 19, 9 já desativaram e 10 eles estão no processo de desativar. Tem um procedimento que eles têm que fazer e de 1 a 3 anos eles vão conseguir desativar essas barragens. O Corpo de Bombeiros ele também auxilia nesse esvaziamento dessas barragens, ele atua como plano de ação também, ele verifica, ele acompanha, tem alguma ação efetiva? Nessa questão da desativação em si, não. Então a gente trabalha, como eu havia falado, realmente nessa questão de entender como é que funciona realmente o plano de ação de emergência, a preparação da comunidade, os níveis de alerta e tal. Isso aí fica na responsabilidade realmente do empreendedor e dos órgãos fiscalizadores que devem realmente acompanhar esse tipo de procedimento. Entendi. Qual órgão seria o que acompanharia provavelmente isso que a Por exemplo, de acordo, na verdade, com a tipologia da barragem, você tem os órgãos de fiscalização. Você tem a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, você tem a ANEEL, você tem no estado você tem a SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, dependendo da tipologia, eles devem sim, por missão, acompanhar isso daí. Pois é, que eu acho que a população tem que começar a esperar menos no Estado e tomar mais atitudes, né? Por exemplo, essa atitude da Câmara dos Vereadores tem que ser apoiada pela população. A população tem que tomar conta, porque não é você votar no cara, deixar ele lá e ele é o papai de tudo, vai resolver. Não, você tem que cobrar dele. E nem precisar chegar a esse nível, né? 2 acidentes, 2 Dois- desastres desses para alguém olha, tomar uma teve atitude. em Minas 2014 foi até pequeno, mas Teve 2014, Miraí, né? 2015, 2000 Já é o terceiro. Já é o terceiro, e sendo que esse é o top 1, né? Esse é o recordista mundial em vítimas. Mundial uma em tragédia vítimas. humana, onde se perderam muitas vidas. E Então, mesmo a quantidade de rejeitos não é desprezível, né? 60 e O poucos. de Mariana já tinha sido o maior desastre ambiental com maior rejeitos desastre. de minério. E esse com mais vítimas, né? E esse com mais vítimas, quer dizer, nós estamos sendo campeões aí, de um campeonato que Nós não não queremos justifica. participar desse tipo de estatística. O que eu não Você entendo fala. assim é com tanta gente fiscalizando, olhando isso tudo, dando alvará. Como é que pode a sirene não tocar? Como é que pode o refeitório da Vale ser Tá tão cheio, próximo? não tem administrativo ninguém. Como que embaixo. pode? assim? Ninguém avisar nada. Como que aconteceu isso? Não dá E pra essa era uma entender. barragem que já estava desativada desde 2015. Pois é, mas ela voltou a ser utilizada No e final parece do que ela ano, recebeu um laudo. 88% a mais do que Isso. podia. Exato, e ela ultrapassou, eles continuaram jogando rejeito depois de 3 anos parados sem uma Aquele avaliação laudo prévia. que a gente falou mais cedo, que uma moça só não assinou e que ela estava até sem dormir, é o laudo que permitiu que essa barragem voltasse a ser usada. Ou seja, fosse teve gente que reativada. permitiu. Exatamente, teve gente Só que uma permitiu. não ia permitir. E um ano, você tinha falado da prevenção, eu li uma entrevista do pessoal que morava na pousada e eles falaram, o moço que estava vivo ainda, ele falou que eles estiveram lá, o pessoal da Vale, para fazer essa prevenção, que é instalar as sirenes e mostrar para as pessoas as áreas e tal, mas falou para todo mundo, assegurou para todo mundo que não corria risco algum e nada do gênero. Quer dizer, ela não era considerada de alto risco, né? Não era considerada. Nesse estudo que eles fizeram
com mais de 3 mil O barragens. que é alto risco, então? É difícil. poluir. Isso não é o alto gasto risco, o foi que é, né? assinado, mas o Exatamente. risco não foi mensurado. Não foi mensurado, tudo indica que não foi mensurado. Né? Porque a classificação ela é de acordo, né, com a categoria do risco, né, e o dano potencial associado, né. Então O dano- existem O dano era alto, né? e dessas de forma específica eu não tenho essa informação, mas eu tô que concernente à classificação das barragens há esses critérios para se avaliar. Mas de qualquer forma, quando há o risco que ele existe, nós temos que nos preparar, Claro. independente. E nós falamos agora em mesmo, você falou agora mesmo. Tem barragens e tem risco. Tem Pode ser risco. barragem de água. E Né? às vezes a população Itaipu, por desconhece. exemplo, é um reservatório que ameaça a Argentina. Se você abrir as comportas ali, você inunda a Argentina. É um risco, é uma bomba d'água, foi considerada há tempos atrás como uma bomba d'água. Não sei nem se eu estou falando besteira, mas porque tem muita fake news por aí, né? Mas parece que é uma coisa de um volume incomensurável. Eu imagino que realmente os estados ali do sul ali realmente estariam sob risco. Quer dizer, você está, né? Você está A sob população risco. ela tem que ter o de direito de saber se ela quer viver ali com aquele risco ou não. Acho que a questão Exatamente. é essa. Porque você Exato, vê que parecia que estava todo mundo alienado àquele risco iminente daquilo acontecer. Ninguém sabia. Olha, eu não sabia que tinham tantas barragens nessa região aqui, inclusa a Zona da Mata. Eu Zona pensava da que Mata, 40, Campo das Vertentes, quer dizer, 51. eu pensava que 40 e 50 barragens você tinha no estado de Minas. Olha como é que a gente não tem dimensão das coisas. Quanto será que tem de Boa parte rejeitos? dessa de minério e rejeitos industriais. É por isso que aqui chama Minas Gerais. Né? Minas Gerais. Acho que vou mudar desse estado aqui. A questão dos cuidados que a população vai ser treinada para que consiga reagir caso uma situação dessa aconteça. O problema é que, às vezes, pessoas que não moram estão na região, né, e precisam também saber de algumas dicas. Eu queria que no próximo bloco vocês passassem algumas dessas informações para a gente. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa.